Fala rapaziada, Matheus do canal Mundo das Criptomoedas aqui, e eu vim puxar hoje um assunto polêmico, trazendo um vídeo um pouco diferente do que eu trago aqui no canal. Busco trazer mais análises fundamentalistas das criptomoedas, o que na verdade é tudo especulação, não existe fundamento praticamente nenhum dentro das criptomoedas, é mais especulações. Muitas criptomoedas são as mesmas coisas, são os mesmos projetos de muitas outras. Então, buscando trazer um assunto um pouco polêmico, que eu sei que muita gente vai não vai concordar com a minha visão, mas como no mercado sempre se tem compradores e sempre se tem vendedores, é óbvio que vieses distintos sempre vão existir. Então eu vim trazer para vocês uma reflexão, um tipo de pensamento, que e se a gente já estiver próximo do fim da festa do Bitcoin? O que poderia acontecer? Eu trago para vocês aqui no gráfico o ciclo atual e o ciclo passado. O que eu busco trazer para vocês como reflexão desse momento? Aqui é o momento onde a gente está agora. Puxando o volume profile para demarcar as zonas de maior volume de negociação, desde o início do movimento, aonde se iniciou lá no fundo, por volta dos 16 mil dólares, até agora, que chegou no seu topo próximo dos 108 mil dólares, a gente consegue ver range de negociação com volume alto muito bem definidos. O que a gente pode trilhar isso? Na minha experiência dentro do mercado, eu sempre busquei as melhores oportunidades em áreas de negociação onde tem alto volume de negociação, tanto vendedor quanto comprador. Isso para mim sempre me deu um norte muito bom para eu saber o que fazer nas minhas ações. Então eu trago para vocês que, por exemplo, esse movimento mais recente do Bitcoin, onde ele saiu da faixa dos 50 mil dólares até 108 mil dólares. Esse movimento aqui completamente esticado é um movimento saudável para vocês? Eu acredito que não. Foi uma valorização muito alta que o Bitcoin teve. Então, e tem muita gente que está com um viés muito altista ainda. A minha experiência mostrou para mim que a partir do momento que um ativo, seja ele qual for, acredito muito no fundamento do Bitcoin. A proposta dele é uma proposta fora de série. Então, eu acho que ele é um ativo, um dos ativos mais importantes que existe no mundo no atual momento. Só que graficamente ele é um ativo que já está muito esticado positivamente. Ele é um ativo que teve uma valorização muito alta. E o viés que eu vejo das pessoas, principalmente na internet, é que ainda vai continuar subindo. E eu não duvido disso. Quem sou eu para dizer o contrário? Estou aqui simplesmente para mostrar uma tese de mercado que a minha experiência que eu adquiri colocando meu dinheiro em jogo mostrou para mim. Eu acredito que a gente já possa estar próximo de um topo, se a gente já não tiver formado um topo, mas a gente não pode duvidar do mercado, porque o mercado é soberano. Ainda mais se tratando de muitos fatores externos fora do gráfico. Por exemplo, digamos que os Estados Unidos realmente criem uma reserva de valor do Bitcoin. Isso vai ser um catalisador de alta muito grande, porque a gente vai ter a maior potência governamental investindo dentro desse ativo. Mas, tirando isso, que é uma coisa que eu não consigo controlar, o que eu posso controlar é usar a análise técnica, é me basear no passado para determinar movimentos futuros, tentar prever movimentos futuros. É isso que eu consigo fazer. E aqui não sou nenhum mestre, não sou nenhum Jedi da análise técnica, muito pelo contrário.
Como eu disse para vocês, tudo que eu aprendi foi colocando o meu dinheiro em jogo. Então eu trago para vocês a seguinte reflexão. Como eu já tinha falado, o Bitcoin está muito esticado. E olhando a questão do volume profile, eu consigo enxergar que existem zonas muito claras com volumes muito altos de negociação. Ali da faixa dos 71 mil dólares até 57 mil dólares, 56 mil dólares. Me baseando nisso, eu consigo enxergar alguns order blocks bem definidos desse movimento. Então, a minha suposição, a minha tese é que a gente está próximo de uma nem que seja uma breve correção. E eu me baseando nisso, eu peguei um estudo de fractal, onde eu mensuro o topo do ciclo passado, o primeiro topo do ciclo passado, que depois ele veio formar um topo duplo, e utilizando essa métrica, eu jogo essa métrica para o momento que a gente se encontra agora, que corrobora exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. A gente tem zonas muito claras de negociação na faixa dos 60 mil dólares, 70 mil dólares. Tem grande volume na região dos 50 mil dólares. Então, para mim, é muito válido que aconteça uma realização de lucro e que o preço volte a essas regiões. Então, é isso que eu tento trazer para vocês. Além de todos esses indicadores técnicos que eu trago, eu também gosto de olhar um outro indicador que consegue demarcar muito bem o ciclo do Bitcoin, o topo do Bitcoin no ciclo passado, que é o P-Cycle Top. Óbvio que a gente não pode querer que um ciclo seja exatamente como o outro. Isso não existe. Isso nunca vai existir. Porque não existe uma matemática exata, apesar de o ciclo do Bitcoin ser um ciclo muito bem definido, que acontece de 4 em 4 anos. Só que, utilizando esse indicador, o que a gente pode observar? Eu vejo uma semelhança muito grande com esse movimento do ciclo passado, juntamente com esse. O P-Cycle Top determina o topo quando as duas médias que existem dentro desse indicador se tocam. Aqui, no momento ali próximo de março de 2024, não aconteceu isso. Essas duas médias não chegaram a se tocar. Mas eu enxergo boa semelhança nesses movimentos. Que se você reparar, por exemplo, no ciclo de 2021, o preço extrapolou as duas médias, fazendo com que as duas médias se tocassem. Logo depois que o topo ficou definido, essas duas médias, o preço veio para baixo das duas médias, aonde caminhou durante um longo período de tempo. Trazendo para esse período de março de 2024, as médias não chegaram a se tocar. Porém, o preço caminhou para baixo da média de curto prazo. O que acontece? Esse preço ficou lateralizando um grande período de tempo. Logo depois, voltando para o ciclo de 2021, o preço subiu a média novamente e deu mais um repique de alta, fazendo um novo topo histórico, formando um topo duplo no mercado. O que a gente está vendo agora? O preço varou a média, subiu com essa pancada absurda. Novamente, o que eu trago para vocês? O estudo de fractal, onde eu puxei o movimento do ciclo passado para esse possível movimento de agora. Então, é isso que eu trago, que eu busco conscientizar vocês que, por exemplo, a gente vem de um movimento de muita valorização dentro do Bitcoin. Uma hora ou outra, grandes jogadores vão querer realizar parcelas consideráveis das suas posições, porque a gente não pode ficar enxergando uma perspectiva de lucros subjetivos. Isso não existe.
quem já é consolidado dentro do mercado sabe que dinheiro bom, lucro bom, é lucro no bolso. É simples. Então, o que acontece? Eu acho que a gente está próximo de o início de uma out-season. Porém, esse movimento de queda que eu estou esperando, eu acredito que ainda não vai ser o catalisador da out-season. Por quê? Porque eu acho que essa desvalorização, essa correção que a gente vai ter no curto prazo dentro do Bitcoin vai fazer com que a dominância ainda se mantenha alta. Quando o Bitcoin chegar novamente ali na faixa dos 70 mil dólares, 60 mil dólares, eu acho que aí sim vai se haver uma valorização no preço do Bitcoin, porém com uma certa discrepância do que a gente vem acompanhando. O preço do Bitcoin tende a aumentar, porém a dominância dele vai começar a cair ou se manter. Então o preço vai começar a subir, porém a dominância vai começar a cair. E eu deixei demarcado duas regiões onde, para mim, no que eu pude acompanhar, foram pontos fundamentais no final do ciclo. Que para mim, por exemplo, no final do ciclo de 2021, o que ficou muito claro para mim? A valorização de todas as besteiras possíveis que existem dentro do mercado. Por exemplo, NFTs, jogos NFT. E não que esses ativos, essas especulações não sejam boas para ganhar dinheiro. Também são boas para ganhar dinheiro. Porém, deixa muito claro que a out-season é um período curtíssimo de tempo. Curtíssimo de tempo. E eu trago para vocês o que eu pude acompanhar de um ativo que não tem fundamento nenhum. É simplesmente um jogo de NFT que de jogo não tem muita coisa, porém para mim foi um dos ativos aonde eu mais ganhei dinheiro. E muita gente pode me criticar, então, mas para mim foi o que a minha experiência mostrou, e eu estudando eu quis criar esse parâmetro ali. Quando que esse jogo começou a valorizar muito e quando ele chegou num topo, digamos assim. Então, o ativo que eu tô falando para vocês, o joguinho que eu tô falando para vocês, NFT, é o Bomb Crypto. É um jogo que é muito famoso, muita gente ganhou dinheiro, muita gente também perdeu dinheiro, mas para mim foi um dos ativos aonde eu mais ganhei dinheiro. Então, eu queria usar esse exemplo como métrica para pontuar o fim do ciclo, o fim do ciclo do Bitcoin e o fim do ciclo da out-season. Então, aonde que o Bomb Crypto começou a valorizar muito? Foi nesse primeiro range aqui demarcado. Foi basicamente ali para 12 de outubro de 2021, mais ou menos. E aonde chegou o topo, aonde foi o topo do valor de preço do Bomb Crypto, da moeda do Bomb Crypto? Foi mais ou menos ali na faixa de final de novembro. Ou seja, a gente teve uma valorização enorme dentro de um jogo, e assim como o Bomb Crypto tiveram muitos outros. A gente viu Bored Ape, a gente viu muitos outros jogos aí tendo um hype enorme, porque nessa hora da altcoin season todo mundo está em busca de uma especulação. Todo mundo quer colocar dinheiro, todo mundo está ganancioso, porque acha que o ciclo vai ser diferente. Meu Deus, é agora que tudo vai para cima, que não vai parar de subir. E é justamente o contrário. Então, desse primeiro range que eu falei para vocês do Bomb Crypto, a moeda do Bomb saiu de centavos de dólar, saiu de, se eu não me engano, 12 centavos de dólar, e nesse ponto, no final de setembro, ela estava batendo 10 dólares. Então é uma valorização absurda. E pontuando nessa métrica de tudo que eu já citei para vocês aqui no vídeo, utilizando também o Bomb Crypto e até a Out Season.
aonde eu pressuponho que vai ser o topo de tudo. Topo tanto do Bitcoin quanto o topo das altcoins, da alt-season. Lembrando que tudo isso é uma tese que eu trago, que eu tento acompanhar, que eu tento estudar. Não sou nenhum Jedi, como eu já falei para vocês, não sou nenhum rei do apocalipse, mas eu acredito que depois que o Bitcoin fizer essa correção com a dominância subindo e depois subir o preço com a dominância estagnada e caindo, vai ser nesse momento, em meados ali de junho para julho, que vai ser o topo de tudo. Então é isso que eu trago para vocês, é a minha perspectiva. Tá bom, pessoal? Trazendo novamente um vídeo um pouco diferente do que eu trago aqui no canal, tentando mostrar alguns conceitos da análise técnica para a gente poder, de certa forma, tentar se antecipar a movimentos de mercado que a gente não pode controlar. Essa que é a verdade. E se eu pudesse deixar algum tipo de estratégia para quem está totalmente perdido, não tente achar o topo, assim como tu não pode tentar achar o fundo. Quem diz para ti que consegue prever exatamente aonde vai ser, não existe isso não existe, isso são fundamentos, são hipóteses, são apenas previsões, não quer dizer que realmente vai acontecer. Então, por isso que você tem que ter algum tipo de estratégia muito clara. Assim como no fundo, eu realizei muitas compras fracionadas por justamente não saber aonde era exatamente o fundo. No topo, as pessoas que já estão com bom lucro têm que realizar lucros fracionados. Isso é uma premissa básica, porque se tu deixar para realizar tudo numa pancada só, achando que agora eu tô, não existe, ninguém sabe como é que funciona o mercado. Como eu disse para vocês, o mercado é soberano. Então é isso que eu tento trazer para vocês, essa visão da minha experiência do mercado. Fechou, rapaziada? De qualquer forma, agradeço quem estiver assistindo, quem puder apoiar o vídeo, compartilhar, deixar o like, passar para a rapaziada, eu vou estar agradecendo muito. Fechou? Essa é a minha humilde opinião. Novamente dizendo, não sou nenhum cavaleiro do apocalipse, mas eu acho que a gente já está próximo de um fim de festa dentro do mercado de criptomoedas. Eu acho que o ano de 2025 vai demarcar muito claramente um final de ciclo. Então é isso que eu tento trazer para vocês. Fechou? Valeu, rapaziada. Tamo junto.